Olá, sejam muito bem-vindos a mais essa explicação visual estruturada desenvolvida pela Ford College. Bom, vamos direto ao ponto. Na nossa trilha de estudos sobre a transição da Ethereum para a Solana, a gente vem daquela lição onde cobrimos as trocas de desempenho e a síntese da arquitetura. Mas agora chegou o momento de realmente preparar o terreno para o nosso projeto final, o Capstone Project, focado no mergulho arquitetônico dessas tecnologias. Antes de fazer qualquer análise técnica profunda, a gente precisa definir as regras do jogo. E é exatamente isso que este enquadramento visual vai fazer: estabelecer o escopo, as métricas e aquela fundação rigorosa necessária para comparar de forma totalmente justa a máquina virtual da Ethereum, a EVM, e a máquina virtual da Solana, a SVM. Para garantir que a nossa análise não vire uma grande bagunça analítica, este aqui é o nosso mapa de hoje. A gente vai passar por o desafio da comparação, definindo os 3 domínios, a estrutura do documento, a rúbrica de avaliação, normalizando os dados e, finalmente, o veredito reproduzível. É um fluxo super claro que leva a gente de métricas brutas até um framework de avaliação objetivo e incontestável. Então, vamos começar abordando o elefante na sala na nossa seção 1, o desafio da comparação, construindo um framework justo. A nossa grande questão central é como a gente compara maquinários que são literalmente tão diferentes. Sabe, é um desafio e tanto. É tipo tentar comparar a eficiência de um trem a diesel gigante com um jato supersônico olhando só para os litros de combustível que eles gastam por minuto. Não faz o menor sentido, né? Sem o contexto certo, os dados puros vão te levar a conclusões totalmente falsas. E o mesmo acontece ao comparar modelos de execução tão distintos quanto a EVM e o C-Level da Solana. Se a gente não estabelecer um escopo consistente e regras claras agora, os dados que coletarmos simplesmente não vão fazer sentido quando colocados lado a lado. Para fugir dessa armadilha, a gente entra na nossa seção 2, definindo os 3 domínios, isolando as variáveis. O isolamento é o primeiro passo crítico aqui. O primeiro domínio que a gente precisa isolar é o domínio de execução. E aqui, gente, o foco é 100% na lógica. A gente só quer saber como a máquina virtual processa e agenda as instruções. É só isso que importa neste domínio. A gente separa isso completamente de onde os dados estão guardados ou de como a rede está operando. Depois, a gente isola o modelo de estado. O ponto fundamental aqui é entender que a forma como os dados são alocados e persistidos no armazenamento tem que ser avaliada de um jeito totalmente independente da execução das instruções em si. Pensa bem, uma execução super rápida pode facilmente ser prejudicada por um modelo de estado ineficiente. Separar essas coisas é o que permite a gente encontrar onde está o verdadeiro gargalo. E o terceiro é o ambiente de runtime. Aqui a gente olha para a arquitetura do nó, o modelo de paralelismo e as restrições operacionais. Mas por que estabelecer essas fronteiras é tão vital? Simplesmente para a gente não cometer aquele erro clássico de culpar o design de execução da máquina virtual por uma falha de desempenho, que na verdade é só uma má configuração na hora de implementar o ambiente de runtime. Bom, agora que a gente já isolou a arquitetura nesses 3 domínios blindados, vamos avançar para a seção 3, a estrutura do documento, o mapa do projeto técnico. Esses domínios que a gente acabou de ver ditam diretamente as 6 partes do nosso documento técnico. A gente começa com o resumo executivo, passa para o escopo e metodologia, e aí sim mergulha nas 3 análises separadas: execução, estado e runtime, finalizando tudo com as recomendações. E tem um detalhe que é absolutamente negociável. Dentro de cada seção técnica, é imperativo incluir um apêndice de reprodutibilidade com os scripts usados. Isso garante que a análise possa ser auditada e repetida por qualquer pessoa. Com a estrutura toda montada, a gente entra na fase de traduzir medições brutas em notas de verdade. Vamos para a seção 4, a rúbrica de avaliação medindo o que importa. Olhando para essa formalização, a gente vê que vazão e delta de estado têm pesos altos, de 20% cada um. Isso reflete um foco enorme em throughput e em minimizar custos de estado. E reparem naquela dedicação de 15% do peso para a ergonomia do desenvolvedor. Convenhamos, tentar transformar a dor de cabeça de um programador lidando com documentações confusas em um número exato de 1 a 5 é quase uma arte abstrata, concorda? Mas, brincadeiras à parte, é nessa rúbrica que a gente formaliza as prioridades com base no que realmente importa para os stakeholders do projeto. E se o público mudar, é claro que esses pesos podem e devem ser ajustados.
Mas é claro, a gente não pode aplicar pesos a dados que falam línguas completamente diferentes. E é por isso que a nossa etapa seguinte é a seção 5, normalizando os dados, comparando laranjas com laranjas. Aqui a gente bate de frente com um conflito de terminologia bem evidente. De um lado, nos traces da EVM, lidamos com conceitos como gas used e VMOP count. Do outro lado, nos traces do C-level da SVM, a gente já está falando de compute units e instruction count. É exatamente por causa dessa barreira linguística que a criação de um script único de parsing capaz de entender esses dois mundos e convertê-los é estritamente necessária. O fluxo de trabalho nesse script em Python é super simples, mas extremamente metódico. Primeiro, a gente extrai as métricas cruas de cada trace. Segundo, a gente normaliza esses números, dividindo tudo por uma baseline comum pré-estabelecida, que representa uma carga de trabalho típica. E por fim, a gente calcula as métricas derivadas, como o índice de custo normalizado. O grande truque de dividir pela mesma baseline é que isso garante que a intensidade computacional e os custos relativos sejam medidos com a mesma exata régua. Isso é o que traz justiça total na nossa pontuação final. E tudo isso que a gente construiu até agora nos leva ao passo final e ao grande objetivo desse planejamento todo. Seção 6, o veredito reproduzível, síntese e conclusões. Para chegar nesse veredito, a gente tem que gravar essa regra de ouro na cabeça. É essencial separar as causas dos efeitos, mantendo seus domínios sempre distintos. Sabe, se a rede tem um gargalo de latência, você registra isso na análise de runtime, e não como uma falha na execução das instruções da máquina virtual. É só com essa separação rigorosa que a gente consegue produzir uma análise que seja objetiva, auditável e verdadeiramente inquestionável. No fim das contas, o futuro das máquinas virtuais e da escalabilidade na Web3 depende de fundações rigorosas como essa que a gente acabou de ver. Com a rúbrica pronta e os domínios isolados, o nosso terreno está perfeitamente preparado. A próxima etapa lógica vai ser transformar todas essas métricas e rúbricas em protocolos práticos de medição em laboratório. Bom, muito obrigado por acompanhar mais essa explicação da Ford College. E olha, se você quiser mergulhar ainda mais fundo nessas análises de arquitetura e ter acesso a outros materiais incríveis sobre a Web3, não deixe de visitar o site ford.college. A gente se vê na próxima!